Boa noite. Boa noite. Na CPI da Petrobras, ex-diretor diz que empresas fazem doações às campanhas para cobrar depois. Paulo Roberto Costa cita pela primeira vez nomes de políticos investigados na Operação Lava Jato. Em programa eleitoral, o PT anuncia que vai expulsar filiados condenados na Justiça. Polícia suspeita que o universitário foi morto ao reagir a assalto em frente à faculdade. Absolvidos os 3 acusados do acidente com a Airbus da TAM, que matou mais de 100 pessoas em 2007. E a conta de água vai ficar mais alta em São Paulo. O reajuste será acima de 15%. Feira traz novas aplicações para os drones. Agora, eles são usados também na agricultura. Um homem morreu e outros 2 foram presos depois de sequestrar uma mulher que chegava em casa na zona oeste de São Paulo. Foi numa avenida movimentada no Rio Pequeno. A moradora tinha acabado de guardar o carro na garagem ontem à noite, quando foi rendida por 3 homens. Desci para ir fechar o portão, não deu tempo, porque já estavam 2 dentro da minha garagem, armado, né? Um tomou a chave da minha mão do carro, já sentou no banco dianteiro. O outro me empurrou para dentro do carro, que estava armado, e disse que se eu tinha dinheiro, se eu tinha cartão. Um dos criminosos seguiu para um shopping. Depois de sacar uma quantia em dinheiro, usou o cartão dela para fazer compras, até que a operadora suspeitou da quantidade de pagamentos e bloqueou o cartão. Enquanto isso, a vítima era mantida refém pelos comparsas, que circulavam com o carro dela pela redondeza. Ela conta que durante as 2 horas que ficou em poder dos ladrões, foi ameaçada e agredida. Quando meu cartão foi bloqueado, ele deu 2 coronhadas na minha cabeça e começou a dar murro no meu braço, nas minhas costas, e falando que eu estava mentindo porque meu cartão estava bloqueado. Ameaçava, falava que ele tinha acabado de sair da cadeia, que se ele fosse para o inferno, que eu ia para o inferno junto com ele. Quando chegou em casa, o marido estranhou o portão aberto e avisou a polícia, que encontrou o carro na rodovia Raposo Tavares. Na perseguição, os bandidos bateram com o carro da vítima contra um muro. Na troca de tiros, um criminoso foi morto e os outros 2 acabaram presos. Eu fiquei abaixada no banco, porque ele falou, eu vou atirar. E o que estava dirigindo falou, não faz isso não atira não, espera um pouco aí, porque se você atirar nela, eles vão atirar na gente também. Foi muito tenso, eu achei que eu não ia sair viva de lá. Um estudante universitário foi morto ao chegar à faculdade na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite. Jordi Fores tinha 27 anos. A polícia suspeita que ele reagiu a uma tentativa de assalto. Uma câmera de segurança gravou imagens do criminoso próximo a uma faculdade na região de Interlagos. O vídeo mostra um homem com uma mochila nas costas. Ele atravessa a rua em direção ao carro que estava estacionado com o farol aceso. Logo depois, o atirador se aproxima. O farol do veículo se apaga e o homem com a mochila foge na sequência. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Foi preso hoje no interior de São Paulo o líder do assalto a um depósito do Magazine Luiza. Ele é apontado pela polícia como o maior ladrão de cargas do estado. Segundo a polícia, o ataque ao depósito da rede de lojas foi coordenado e executado por Albiazer Maciel de Lima, o Bia, de 38 anos. A prisão aconteceu no Jardim Trujillo, um bairro de classe média em Sorocaba. Durante a ação, os policiais apreenderam um fuzil, munições, uma caminhonete e um carro, além de 18 celulares que teriam sido usados para a comunicação do grupo durante a invasão ao depósito. O crime aconteceu durante o feriado de 1º de maio em Louveira, região de Campinas. Para muitos pais, a popularização da internet é um perigo para a educação dos filhos. Alguns proíbem as crianças de terem perfis na internet por temerem o acesso delas a conteúdos inadequados. Uma nova rede social exclusiva para crianças chega ao Brasil e reacende essa discussão.
Loreta é gerente de mídias sociais. Além de trabalhar com internet, ela tem um blog que já possui 1 milhão de acessos mensais. Navegação quase 24 horas por dia, mas só para ela. Os 2 filhos, o Pedro, de 7 anos, e a Catarina, de 5, por enquanto não usufruem do que os adultos costumam chamar de maravilhas do mundo moderno. Começa desde um desenho na TV e se estende para a internet. Então eles não têm acesso a nada que eu não tenha visto primeiro e que eu não acho que é ok eles estarem tendo contato. Redes sociais e sites de vídeos nem pensar. No máximo, ela permite joguinhos online, mas com dia e horário marcados. A coisa que eu acho mais triste, que já aconteceu no meu blog mesmo, de receber comentários de pedófilos e pessoas com comentários maldosos. Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias em parceria com a Unesco mostra que 79% das crianças e jovens brasileiros de 9 a 17 anos possuem perfil em alguma rede social. Mas apenas 57% dos pais disseram que participam da navegação com os filhos. Para 8% dos pais, as crianças já sofreram algum tipo de constrangimento em ambientes destinados a adultos. O Zack Marks tem 14 anos, ele é americano e quando ele tinha 11, ele criou uma rede social exclusiva para crianças. E ele veio ao Brasil justamente para fazer a divulgação desta ferramenta que já tem mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo. A ideia nasceu quando os pais de Zack proibiram o garoto de usar uma rede social para adultos. Então, ele decidiu criar um universo próprio para se comunicar com os amigos. A diferença é que nessa rede os pais têm acesso à página e podem monitorar os passos do filho online. E além disso, nós temos os nossos avatares que fazem toda a monitoração. Então, se houver um palavrão, ele entra e fala. Se houver um caso de bullying, se alguém quiser maltratar outra pessoa, eles entram e travam. Para Zack, o segredo é que os usuários contribuem com ideias e a página é feita por crianças e para crianças, ele diz. A Loreta pensa diferente. Ela acha que ainda é muito cedo para essa duplinha aí se conectar com o mundo virtual. Amar é dar limites, né? E os pais é que dão limites para os filhos. E se eu estou dizendo que aquilo não, é não. E pronto. Uma petição online com mais de 100 mil assinaturas quer a retirada do ar do site Nomes Brasil, que divulga, sem autorização, o CPF de pessoas físicas só a partir da busca com nome e sobrenome. Vários políticos e até a presidente Dilma Rousseff tiveram CPFs divulgados pela página que está hospedada fora do Brasil. O que não se sabe ainda é como o site consegue os dados. Só no ano passado, mais de 2 milhões de brasileiros tiveram os dados copiados. O Ministério Público Federal informa que a procuradora Mirella Aguiar ainda não analisou a representação sobre uma suspeita de crime de tráfico de influência envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O procedimento, chamado notícia de fato, pode resultar na abertura de inquérito ou ser arquivado. Segundo a revista Época, Lula teria atuado em favor da empreiteira Odebrecht para a realização de obras no exterior com financiamento do BNDES depois que deixou o governo. O Instituto Lula nega todas as acusações com ataques à revista Época. A publicação mantém as informações divulgadas. O PT anuncia que vai expulsar todos os filiados que forem condenados na Justiça. A informação está no programa do partido que vai ao ar em rede de TV daqui a pouco, às 8h30. O vídeo já foi divulgado na internet. Na peça publicitária, a presidente Dilma Rousseff não aparece. O ex-presidente Lula fala sobre terceirização. E quem divulga a decisão sobre expulsão é o presidente do PT, Rui Falcão. Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Apesar desse anúncio, o PT mantém entre seus filiados o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do partido, José Genuíno, e o ex-tesoureiro Delúbio Soares, condenados no julgamento do mensalão petista. Desses, o único que chegou a ser expulso foi Delúbio, mas acabou readmitido em 2011. Na época das condenações, Rui Falcão descartou a expulsão e classificou a punição do STF como política. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto.
Ontem os jornais deram que um senador italiano foi à procura do Pisolato lá na cela dele e ficou condoído porque o Pisolato, ex-vice-presidente de marketing do Banco do Brasil, foragido na Itália, esperando a sua extradição de volta para o Brasil, disse que prefere morrer a vir para as nossas prisões. Primeiro, ele devia ter pensado nisso antes de roubar. Segundo, o partido dele está no poder há 12 anos e é o grande responsável hoje pelas péssimas condições das prisões. Ontem, a Petrobras entregou à CPI todas as imagens e os áudios das reuniões do Conselho de Administração de setembro para cá. A CPI pediu quando Dilma era presidente do Conselho de Administração, que aprovou a compra danosa de Passadina, que ajudou a levar a Petrobras para o buraco. Pelo amor de Deus, é um escárnio contra o poder legislativo, que é do cidadão, né, que é o acionista majoritário da Petrobras. Mas hoje, Rui Falcão superou todos, como você viu agora, anunciando que condenados por corrupção, militantes do PT serão expulsos do partido. Este senhor passou todos esses anos defendendo os ex-presidentes do partido, Zé Disseu e Zé Genuíno, o ex-tesoureiro Delúbio e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. Todos continuam petistas. Nenhum foi sequer criticado por ter sido condenado por corrupção, pois tiraram o crime de lavagem de dinheiro, mas por corrupção, formação de quadrilha, né? Por corrupção todos foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a última instância, não há dúvida nenhuma sobre essa condenação, e o partido vem a público no horário que não é nada gratuito, e um horário que tira o seu tempo de entretenimento e de informação para contar uma mentira dessa. Mas não era o caso do PROCON processar esse programa por propaganda enganosa, porque não é um programa informativo, não é um programa político, é um programa meramente de propaganda, e propaganda mentirosa. Por todos esses casos que eu acabei de lhe contar agora, você pode realmente chegar à conclusão que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que está no poder federal há 12 anos e quase meio, produz, patrocina e apresenta o festival de cinismo que assola o país. É isso aí. Sexta-feira estarei de volta aqui direto ao assunto e até lá. A Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais, abriu processo de investigação de ex-conselheiros da Petrobras. Entre eles, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. A CVM quer saber se os investidores foram induzidos a erro. Isso porque, ao aprovar o Plano de Negócios 2014 e 2018, os conselheiros teriam concordado com a política de controle de preços de combustíveis do governo, o que inviabiliza o cumprimento das metas. Além de Mantega, são investigados a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o ex-secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. O juiz federal Sérgio Moro autorizou a transferência de 57 milhões de reais para uma conta da Petrobras. Esse valor corresponde a uma devolução de dinheiro com origem na corrupção confessada pelo ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. Barusco fez acordo de delação premiada com a Justiça e se comprometeu a devolver 204 milhões de reais que estavam em contas no exterior. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, prestou depoimento à CPI da Câmara dos Deputados que investiga desvios de recursos da estatal. E citou, pela primeira vez, nomes de políticos da Operação Lava Jato. Paulo Roberto Costa disse que não há almoço de graça e que empresas fazem doações oficiais a campanhas eleitorais para cobrá-las depois. O Ministério Público Federal afirma que parte das doações a partidos foi feita com recursos do superfaturamento de obras da Petrobras. Paulo Roberto Costa negou conhecer o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e afirmou que várias doações oficiais dessas empresas são oriundas de propina obtida nos contratos entre Petrobras e empreiteiras. Isso remota aquele ditado que no mundo empresarial se fala muito: não existe almoço de graça.
Se as empresas estão doando valores, por que elas doariam? Por que uma empresa de capital privado ou uma empresa que tem ações em bolsa vai doar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões para uma campanha eleitoral, se ela não tiver algum motivo na frente para cobrar isso? Costa disse ainda que a Petrobras sabia da existência de um cartel de empreiteiras atuando nos contratos. Nós tomamos conhecimento do cartel, sabíamos que tinha um cartel e fomos coniventes com o cartel. Então, o nosso erro foi saber que tinha cartel e não ter tomado nenhuma medida em relação a isso. Este é o terceiro depoimento de Costa à CPI. O ex-diretor disse também que a origem da corrupção está em Brasília e citou pela primeira vez o nome de políticos envolvidos no esquema. Entre eles, o ex-deputado José Janene, já falecido, o deputado Mário Negromonte e o senador Ciro Nogueira, todos do Partido Progressista. Do PMDB, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, o deputado Aníbal Gomes e o senador Romero Jucá. E do PT, o senador Lindbergh Farias. Costa fez acordo de colaboração com a Justiça e cumpre prisão domiciliar. Na CPI, ele afirmou que se arrepende amargamente de ter participado do esquema de corrupção na Petrobras. O presidente do HSBC Brasil, André Guilherme Brandão, depõe na CPI do HSBC no Senado e declara que não tem acesso aos dados de brasileiros com contas na Suíça. Brandão disse que o Banco Brasileiro apenas indica e classifica o risco dos clientes e que a aprovação da abertura de contas na Suíça é feita pelo HSBC suíço. O escândalo de vazamento de dados do banco HSBC ficou conhecido como SwissLeaks. Mais de 8.600 brasileiros com contas na Suíça foram localizados. A CPI apura evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a propaganda do PT na televisão. O programa que o PT leva ao ar na noite de hoje, 10 minutos em rede nacional de rádio e televisão, é o mais sucinto e bem acabado roteiro de uma falência partidária. Das duas grandes lideranças do partido, uma, Dilma Rousseff, preferiu nem participar do programa, que é para não prejudicar a sua já combalida imagem. A outra grande liderança do partido, Lula, com tantos assuntos relevantes para tratar, a crise financeira, a crise ética, a corrupção na Petrobras, preferiu falar de terceirização de mão de obra, como se esta fosse a grande pauta da República. Sem Dilma e com este Lula sem assunto, o que mais chamou a atenção no programa do PT foi uma piada. O partido assumiu o compromisso de expulsar todos os seus filiados que forem condenados por envolvimento em casos de corrupção. O que torna este compromisso risível é o fato de que o PT já convive com 4 condenados por corrupção. É a bancada do Mensalão, José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e João Paulo Cunha. Se quisesse mesmo ser levado a sério, o partido teria que começar expulsando esses 4. Noutros tempos, o PT costumava reagir aos casos de corrupção com a sua ética em riste. Hoje, no programa de hoje, o partido teve que se contentar com a constatação de que não é o único partido a ter filiados envolvidos em casos de corrupção. O pior é que neste ponto, o mais dramático, é que neste ponto o PT está coberto de razão. O sistema político partidário no Brasil apodreceu e já não há um PT para falar disso em voz alta. Boa noite. A Justiça Federal de São Paulo absolveu os 3 acusados do acidente com a Airbus da TAM, que matou 199 pessoas em 2007. O juiz Márcio Assad Guardia não aceitou a denúncia da Procuradoria da República contra o então diretor de segurança de voo da companhia aérea, Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, o então vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fagerman, e Denise Abreu, que na época era diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O Ministério Público Federal em São Paulo alega que os 3 sabiam dos riscos de um acidente aéreo. A Procuradoria pediu, em abril do ano passado, a condenação do trio a 24 anos de prisão por atentado contra a segurança de transporte aéreo na modalidade dolosa, quando há intenção.
Em 17 de julho de 2007, a aeronave que vinha de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Todos os passageiros e a tripulação, além de pessoas em solo, morreram quando o avião bateu em um prédio da própria TAM. Justiça de São Paulo derruba a liminar que proibia o aplicativo Uber de funcionar no Brasil. Da decisão cabe recurso. Segundo a Justiça, o Sindicato dos Taxistas, o Sintetaxi, não possui legitimidade para entrar com a ação, pois não é possível determinar se o aplicativo é irregular. A juíza Fernanda Gomes Camacho, responsável pela nova decisão, alega que o Sintetaxi deveria solicitar apuração do Ministério Público. Caso se provem as irregularidades do Uber, a promotoria pode entrar com uma nova ação. O funcionamento do aplicativo já foi motivo de várias manifestações e protestos de taxistas na cidade. O Sintetaxi defende que os motoristas do Uber precisam de licença para atuar e, na última terça-feira, dia 28, entrou com uma liminar, determinando a multa diária de R$100 mil se a empresa responsável pelo Uber não cessasse as atividades. A gestão Fernando Haddad e a Câmara Municipal também se mostraram a favor da causa dos taxistas. Hoje foi mais um dia de tempo instável, com muitas nuvens e garoa em alguns pontos aqui da capital paulista. Segundo a meteorologia, esse tempo não deve mudar muito nos próximos dias, assim como esse friozinho gostoso típico do outono. Vamos à previsão do tempo com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade se espalham pelo país, trazendo chuva para a maioria das regiões. Amanhã pode chover de forma moderada a forte, desde o Amazonas, passando por Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, até o sul da Bahia. Mas 3 massas de ar seco de diferentes origens deixam o tempo aberto e sem chuva nas áreas claras do mapa, ou seja, na maior parte do Centro-Sul, no interior da Bahia e na faixa leste, que vai desde Sergipe até o Rio Grande do Norte. E ainda há risco de geada no sul. Amanhã, a máxima pode chegar aos 35 graus em Palmas, aos 32 em Recife e não deve passar dos 20 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, a quarta-feira será de tempo firme e temperaturas mais altas à tarde. Mas na região de Franca e Ribeirão Preto ainda pode chover à tarde. Máximas amanhã de 26 graus em São Carlos e de 27 em Bauru. E na faixa leste, a umidade continua alta e pode garoar no final do dia. Máximas de 24 em Santos e de 23 em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo é bom sair de casa agasalhado, pois durante a madrugada e no comecinho da manhã o frio deve continuar. E ao longo da semana a temperatura não muda muito aqui na capital. A possibilidade de garoa continua, mas apenas no final da tarde. As máximas ficam em 22 graus amanhã e quinta e em 19 graus na sexta-feira. E vamos ter mais um aumento na conta da luz. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, propôs hoje o reajuste médio de 15,16% nas contas dos clientes da Eletropaulo. A distribuidora atende 20 milhões de pessoas em São Paulo e em cidades vizinhas. O aumento definido pela ANEEL começa a valer em julho. Mais de 40 imigrantes ilegais morreram ao tentar chegar à Itália numa lancha improvisada. Mais de 130 pessoas estavam no bote de borracha que estourou. Os passageiros foram lançados ao mar. Sobreviventes conseguiram chegar a Catânia, na Sicília, onde foram recebidos por funcionários de uma ONG. Eles disseram que o acidente aconteceu pouco antes das operações de resgate do fim de semana, quando a Marinha e a Guarda Costeira Italiana socorreram quase 7.000 pessoas no mar. Hoje, pelo menos 1.000 imigrantes desembarcaram no sul da Itália. No final do mês passado, a União Europeia anunciou um pacote para combater a crise humanitária no mar Mediterrâneo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Etiópia é aquele pequeno país do nordeste da África, com subdesenvolvimento de dar pena. Os etíopes têm a pele escura,
Pois bem, existe uma minoria de judeus etíopes. O governo israelense levou há 30 anos milhares desses judeus negros para Israel. Eles sofriam os efeitos da fome e da violência política. Em Israel existe a chamada lei do retorno. Qualquer judeu é um potencial cidadão israelense. Basta chegar e pegar os documentos. Hoje existem uns 130 mil etíopes dentro de um país com milhões de judeus de pele clara. Me perguntem se existe discriminação racial. Claro que sim. Os etíopes são menos escolarizados e um pouco menos da metade está abaixo da linha israelense de pobreza. Eis que a internet divulgou na semana passada um vídeo com um soldado de origem etíope sendo espancado por 2 de pele clara. No último domingo, 3 mil judeus etíopes protestaram em Tel Aviv. Houve confronto com a polícia e o saldo foi de 30 feridos. Ontem, segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu no gabinete dele o soldado espancado. Ele disse que o racismo não poderia continuar. Mas essa história já vem de longe. Dou 2 exemplos que aconteceram em 2013. Um deputado israelense de origem etíope não conseguiu doar sangue no hospital público. Acreditavam que o sangue dele fosse sujo. Logo depois, descobriram que mulheres etíopes, sem saber, eram submetidas a medicamentos que as esterilizavam. A ideia criminosa era impedir que elas tivessem filhos. Isso se chama eugenia. É uma prática digna dos nazistas. As tensões racistas contra os judeus de origem etíope fornecem um retrato muito feio de Israel. Esse retrato não era tão glorioso por causa da discriminação que os árabes israelenses dizem sofrer dos judeus. É um conflito étnico e religioso, o que já é inaceitável. Mas quando o judeu branco discrimina o judeu negro, vivemos uma situação de racismo em estado puro. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, recebeu hoje as mulheres de presos políticos de oposição da Venezuela e afirmou que a defesa dos direitos humanos não tem fronteira. Alckmin se encontrou com Mitzi Capriles de Ledesma, mulher do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, preso em fevereiro, acusado de participar de um plano para derrubar o presidente Nicolás Maduro. E também com Lilian Tintori, mulher do líder do partido Vontade Popular, Leopoldo Lopes. As duas têm se destacado na luta para libertar seus maridos e outros 97 presos políticos na Venezuela. Alckmin afirmou que a democracia é um compromisso de todos. Não há democracia sem contraditório, não há democracia sem oposição. É tão cívico ser governo como ser oposição. A liberdade de imprensa, ela é um bem, um valor que precisa ser preservado. No Paraná, professores da rede estadual decidem continuar em greve. A paralisação já dura 11 dias. Pela manhã, milhares de professores protestaram contra o confronto entre trabalhadores e a Polícia Militar, que deixou mais de 200 feridos na última quarta-feira. Os manifestantes se reuniram na Praça 19 de Novembro e caminharam em direção ao local onde foi realizada a assembleia que votou pela manutenção da greve. Um grupo de cerca de 15 mil professores depositou flores brancas nas grades da Assembleia Legislativa do Paraná, local que foi palco do embate entre professores e policiais. A paralisação dos professores no Paraná foi motivada pelo projeto do governo estadual de mudar a forma de custeio do regime da Previdência Social dos servidores do Estado. A queda de veículos teve queda de 25% em abril. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Segundo a FenaBrave, que representa o setor, foram vendidos pouco mais de 219 mil veículos no mês passado, contra 293 mil em abril de 2014. Na comparação com os dados de março, também houve queda nas vendas de 6,5%. Os drones foram criados para fins militares, mas hoje esses equipamentos são usados para outros fins, muitos outros fins. Uma feira em São Paulo mostra que eles ganham destaque também na agricultura. Uma viagem por Roma, na Itália, como se estivéssemos a bordo de um avião.
Essas imagens que impressionam pela qualidade foram feitas por uma câmera instalada em um drone, chamado também de Vante, veículo aéreo não tripulado. Esses equipamentos, que já foram usados em operações militares pelos Estados Unidos, ganharam outras funções. Nesta feira de geotecnologia em São Paulo, os drones ocupam lugar de destaque. Estes, por exemplo, são usados na agricultura para o controle de pragas, substituindo o mapeamento feito por satélites. O fato da gente saber aonde a planta precisa, a gente não vai espalhar produto químico por toda a plantação, ela vai ser colocada só onde necessita. E isso, muitas vezes, representa de 30% a 60% de economia de produto químico. Este foi comprado pela Polícia Militar de Minas Gerais para ajudar na defesa do meio ambiente. Por exemplo, você tem uma floresta e ela sofre um desmatamento. Você consegue fazer o imageamento desse desmatamento e dizer a área desmatada. E isso mantendo o sigilo da operação, que é um fator muito importante na fiscalização ambiental. Além disso, você consegue detectar mineração ilegal, assoreamento de rios. Mas não pense que esses equipamentos são baratos. Os preços variam de 30 mil a 200 mil reais, como esse grandão aí, que pode atingir até 2.000 metros de altura. E esses pequenos equipamentos voadores estão ajudando também nós, jornalistas e cinegrafistas, a termos uma visão diferente da notícia. Com eles, é possível obter imagens que dificilmente seriam feitas, que estão dando uma outra dimensão aos fatos. O caso mais recente em que o equipamento foi usado foi no Nepal, dias depois do terremoto, que deixou mais de 7.000 mortos. O uso dos drones ainda não foi regulamentado no Brasil. Os fabricantes esperam que a ANAC, Agência Nacional de Aviação, possa criar regras específicas para sua utilização, o que tornaria o mercado ainda maior no país, já que alguns equipamentos têm tecnologia nacional. Mesmo com a deficiência de regulamentação que temos hoje, o mercado já é pujante. Então imagina quando se tiver uma regulamentação que permita o uso comercial, por exemplo. Esse mercado vai crescer. O lucro do Banco Itaú nos 3 primeiros meses do ano é de pouco mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais, um recorde para o período entre os bancos brasileiros, segundo a consultoria Economática. No mesmo período de 2014, o lucro do Itaú havia sido de 5 bilhões e meio de reais. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o economista Roberto Luiz Trosta, professor da FIP e consultor de empresas. O PT hoje, nós demos essa notícia, o PT hoje, a bancada toda resolveu votar a favor das medidas provisórias que fazem parte do ajuste fiscal. O senhor encara isso como uma boa notícia? É uma boa notícia, meio demorada essa notícia, porque o pacote foi anunciado no começo de janeiro, só é aprovado no começo de maio. Você está com uma dinâmica, quer dizer, a dívida está aumentando. Quanto mais déficit, mais dívida, mais juros, mais impostos e menos crescimento. Tem que parar isso correndo, devia ser uma urgência, devia ter sido em janeiro, Não tem nada de ideológico nisso, é uma questão algébrica. Quer dizer, quanto mais demora para fazer ajuste, maior tem que ser o ajuste. O senhor defende o ajuste fiscal com unhas e dentes? Não é com unhas e dentes, é com álgebra que eu defendo, é com lógica, não é? É que é inconsistente, quer dizer, ou a gente faz rápido, tem 2 exemplos de ajustes. Em 99, quando a gente teve um quadro bem similar, foi feito um ajuste rápido, forte, contundente. Em 3 trimestres, no fim de 99, a economia já estava crescendo. Quando a gente demorou para fazer o ajuste na década de 80, perdemos uma década inteira. Quer dizer, a escolha é, ou é um carro numa descida, ou você pisa no breque de uma vez e para o carro sem quebrar a cabeça no para-brisa, ou se você vai devagar, você só vai queimar frio, cada vez vai precisar de mais... O senhor acha que nós vamos ter uma recuperação em 3 trimestres? Se fizerem a coisa certa. A pasmaceira que você vê em Brasília me surpreende. Quer dizer, não é uma questão ideológica, é uma questão prática. Mas quando se fala, por exemplo, em perdas de direitos trabalhistas, isso é uma questão ideológica. Quando se fala, por exemplo, na transferência de renda dos setores da sociedade para os bancos, nós estamos anunciando todo dia lucro recorde de banco. A indústria brasileira está afundando a olhos vistos. Isso não é ideológico também? Não, quer dizer, primeiro, aonde que a gente vai cortar?
tem espaço para cortar. Quer dizer, aumentou a taxa de juros, o que o governo fez? Aumentou a taxa, a tributação sobre o crédito, aumentou o IOF em 1,5%, e os rentistas, as pessoas que vivem de juros, quer dizer, quando você sobe juros, você tira dinheiro de quem deve e dá para quem tem, basicamente. E tira da produção também. E tira da produção, óbvio, mas não se faz nada a respeito, é uma pasmaceira total. Quer dizer, você tem que mudar, nós estamos numa dinâmica perversa, só para dar uma ideia, a taxa do rotativo do cartão está 340% Quase 400 ao ano. O cheque especial está 200%, e assim, e 2/3 das concessões de crédito são nessas linhas. Nós temos que mudar isso rapidamente, quer dizer, se me permitir uma analogia, imagina que nós 3 aqui estamos pescando numa lagoa, né? Sim. A gente tem que pôr um limite no tamanho do peixe que a gente vai tirar. Se a gente começa a pescar as matrizes, cada vez a gente vai ter que pescar peixes menores. Quer dizer, é inconsistente intertemporalmente. Isso que a gente tem que fazer no crédito, tem que mudar a dinâmica, senão... Agora, por exemplo, um dos efeitos perversos do que nós estamos vivendo na economia é o aumento da inadimplência. Já falei da queda da indústria, do lucro dos bancos. A queda da inadimplência, ou melhor, o aumento brutal da inadimplência, não a queda, né? É extraordinário isso. Olha, isso devia ser, foi manchete da Folha hoje, mas devia ser dos jornais. 1 em cada 3 CPFs tem anotações no Serasa. 1 em cada 2 empresas tem contas em atraso. Quer dizer, é muito grave. Quer dizer, o governo está com todo esse discurso que a gente teve antes, só vamos acertar a dinâmica da dívida pública. Tudo bem. E da dívida privada? Sim, mas quando a gente pensa em ajuste fiscal, a gente pensa também numa política de arroxo. A política de ajuste fiscal não é que leva a esses problemas todos? Ou ela é só a solução? Ela provoca também esses problemas? Ela agrava esses problemas. Esses problemas já existiam, quer dizer, o Brasil crescendo pouco, então, são agravados. Então, um ajuste inteligente, quer dizer, esse não é o ajuste mais inteligente. O senhor defende um ajuste de outra qualidade? Qual é o que o senhor defende? Por exemplo, então vamos por partes. Alguns ajustes, alguns excessos na concessão de alguns benefícios tinham que ser cortados. Então, aí podemos fazer uma sintonia fina. Segundo, tributação. Por exemplo, tributar mais os que recebem. Só para dar um exemplo, aqui no Brasil você tem uma coisa chamada moeda remunerada. Um mês depois que você aplica na poupança ou no CDB, você já tem rendimento. É um absurdo isso. Quer dizer, você tem liquidez e tem rentabilidade. Tributa isso. Quer dizer, penaliza um pouco, quer dizer, mantendo a rentabilidade. Colocar imposto sobre o rentismo. Sobre o rentismo e diminuir e acabar com algumas perversidades que vêm da época da hiperinflação. Tem uma série de correções que você pode fazer e colocar para frente o país. Mas nós estamos patinando nisso daí. Não é nem manchete, não é nem problema no Brasil isso. Agora, o Estado não precisa cortar também? Óbvio, né? Óbvio. Porque só a sociedade está pagando esse preço, não é? Só a sociedade está pagando e você tem assim, se você se aposenta pelo INSS, pagou todo, é uma regra. Se você foi deputado 2 períodos, é outra regra. Se você é funcionário público, eu fiquei rico regra. Depois que eu me aposentei. Eu não tenho dúvida. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de continuar a nossa conversa, mas, de qualquer maneira, agradeço muito a sua presença aqui. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Estela. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia autoriza a Sabesp a reajustar em 15,24% a conta de água. Consumidores que vêm se esforçando para economizar estão insatisfeitos com o aumento que vem por aí. Os moradores deste condomínio em Perdizes fizeram a parte deles. A conta de água do prédio baixou dos mais de R$4.000 mensais para 1.800. Foi preciso muita campanha e persistência do síndico. Mas agora não vai dar para economizar mais. E o reajuste de 15,24% na tarifa de água será repassado para todos. Sinceramente, eu acho que não tem mais o que espremer, não, viu? Para economizar, porque eu acho que a turma já está colaborando. Vocês fizeram a parte de vocês, então? Agora precisaria que a Sabesp fizesse o dela, né? O aumento foi autorizado pela Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, e deve entrar em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial, o que ainda não aconteceu. Mas nas ruas, a decisão já repercute.
Muito triste isso, porque a gente faz de tudo para economizar, né? E acaba se prejudicando. Eu acho um absurdo, né? A gente pagar por uma culpa do governo, né? Que não se preparou para isso, né? O aumento de 15,24% é dividido em duas partes. Pouco mais de 7% representa a inflação medida pelo IPCA de março de 2014 a março de 2015. O restante refere-se ao aumento do custo de energia elétrica e à queda no mercado decorrente à crise hídrica, que a Sabesp estaria repassando agora ao consumidor. Para o gerente técnico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o aumento pune quem colaborou. A gente entende que é uma injustiça porque o consumidor vem sendo penalizado com o serviço que se deteriorou, o serviço de abastecimento. Ele também está tendo um aumento do custo da energia elétrica na sua residência, né? Aqueles que gastaram mais estão pagando já a sobretaxa. Então, nesse momento, a Sabesp querer repassar essa conta para o consumidor e a agência autorizar, a gente entende que é absolutamente injusto isso. O IDEC e outras instituições ainda estudam se cabe alguma medida judicial contra a nova tarifa de água. Além de pagar mais, o consumidor corre o risco de desanimar. Minha água geralmente vinha 70, 75. Mês passado veio R$29 de água, de tanto que eu economizei. Então, assim, você está economizando, não está adiantando nada, aí subiu 15%, não sei quanto. Quer dizer, a gente sai no prejuízo sempre, né? Não tem como não desanimar. A Associação de Consumidores Proteste já acionou a Justiça contra o aumento na tarifa de água. Nesta tarde, a entidade informou que ingressou com um pedido de liminar para tentar barrar o reajuste. O texto também propõe que a correção seja somente pela inflação, de 7,78%. A ação é contra a Sabesp e também a Arcesp, por ter autorizado a cobrança. A Câmara dos Deputados começou a votar o projeto de ajuste fiscal. A sessão está sendo marcada por vários protestos. Por enquanto, deputados da base e da oposição discursam no plenário. A bancada do PT decidiu apoiar, como nós já dissemos, o texto que restringe o acesso a benefícios da Previdência Social, como seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. O vice-presidente Michel Temer já afirmou que, se o texto não for aprovado, vai haver um corte radical no orçamento deste ano. Neste momento, nós vimos que a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, acabou de discursar. Depois a deputada Jandira. Exposição de painéis ao longo da Avenida Paulista conta a história da volta da democracia ao Brasil. A mostra, promovida pela União Geral dos Trabalhadores, pode ser vista até o final de maio. A multidão nas ruas, na luta pela liberdade. O direito ao voto direto reconquistado, assim como a garantia de justiça na nova lei dos brasileiros. Os 30 painéis de 4 metros de altura, expostos ao longo da Avenida Paulista, mostram cenas do Brasil durante as 3 décadas depois da volta da democracia. Fotografias do momento político, publicadas nos jornais da época. Algumas fotos são de antes, dos anos de 1970, e mostram a ditadura em andamento. Mas a ideia da exposição, promovida por uma central sindical em homenagem ao Dia do Trabalho, é celebrar as conquistas, os sindicatos na legalidade, o fim da censura. Dá tempo de ver de perto aqui no canteiro da Avenida Paulista até 25 de maio. Vai ver a seguir os convocados do técnico Dunga para a disputa da Copa América. E o Estado Islâmico assume a autoria de ataque nos Estados Unidos. No atentado de domingo, 2 homens foram mortos depois de atirar contra uma exposição de caricaturas do profeta Maomé. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Agência de banco no meio do rio. Ter educação de qualidade até em lugares em que nem se imagina. Ter um banco que se orgulha de hastear a bandeira de nosso país todos os dias na frente de suas agências. Que está presente e se identifica com todos os municípios brasileiros. Este banco é BRA de Brasil, BRA de Bradesco. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado?
Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. E vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Osmar Garrafa. O técnico Dunga divulgou nesta terça-feira a lista dos jogadores para disputar a Copa América no Chile. A competição vai acontecer do dia 11 de junho ao dia 4 de julho. O técnico Dunga, obrigado, Estela. O técnico Dunga surpreendeu ao não chamar Oscar do Chelsea. O meia ficou fora da lista por lesão e foi substituído por Everton Ribeiro. Ao todo foram convocados, Estela, 23 jogadores. Goleiros: Jefferson do Botafogo, Diego Alves do Valência e Marcelo Groi do Grêmio. Zagueiros: Davi Luiz, Marquinhos e Thiago Silva, os três do Paris Saint-Germain, além de Miranda do Atlético de Madrid. Laterais: Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Chelsea, Danilo do Porto e Fabinho do Mônaco. Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernandinho do Manchester City, Elias do Corinthians e Casemiro do Porto. Meias: Everton Ribeiro do Al-Ahly, Douglas Costa do Shakhtar Donetsk, William do Chelsea e Felipe Coutinho do Liverpool. Atacantes: Neymar, Barcelona, Diego Tardelli do Shandong Luneng, Robinho do Santos e Roberto Firmino do Hoffenheim. Desde que ele colocou a faixa de capitão, o próprio rendimento nele, Barcelona, os gols aumentaram muito. Isso deve-se seguramente pela maturidade que o Neymar vem tendo, tanto na seleção como no Barcelona, e principalmente pela sua capacidade, né, de driblar os desafios que é colocado a todo instante para ele, e ele tem correspondido. Então a gente espera que ele continue da mesma forma na Copa América, sendo uma referência para os demais jogadores. O Oscar teve uma lesão no último treinamento do Chelsea e conversamos com o Mourinhos, conversamos com o médico do Chelsea. A recuperação dele vai ser um pouquinho prolongada, né? E não vai estar nas melhores condições durante a Copa América. É um jogador que nós contamos com ele. Logo depois da Copa América vai iniciar as eliminatórias, então achamos melhor ele estar preparado para os jogos da eliminatória. As palavras do Dunga, mas eu acho que os torcedores ainda não estão confiantes na seleção. A gente vê que tem uma outra competição depois da Copa do Mundo, mas ninguém fala em Copa América, não tem nenhum entusiasmo dos brasileiros, né? O torcedor brasileiro está machucado ainda, né, Estela? Essa é a verdade, 7-1. Criou-se toda uma expectativa em torno de Copa do Mundo no Brasil. O Brasil poderia até não ter vencido, mas a forma que a seleção saiu da competição foi realmente dolorida e o Dunga está fazendo esse trabalho aí de recuperação do futebol brasileiro. Na convocação, nenhuma grande surpresa, ele mantém a coerência daquilo que ele vinha convocando. Justificou que está tendo os resultados. Futebol, né, acaba sendo resultado, e os resultados da seleção nas mãos do Dunga são bons resultados, então me pareceu uma convocação acertada. Há de se lamentar que, num passado não tão distante, numa convocação de seleção brasileira, nós tínhamos pelo menos de 3 a 4 estrelas, e hoje a única estrela que brilha na seleção é Neymar do Barcelona. Mas o Dunga já venceu a Copa América, né? Venceu a Copa América. É um bom retrospecto. É um bom retrospecto e é importante
importante a seleção brasileira se comportar bem na Copa América, porque está se avizinhando aí eliminatórias da Copa do Mundo. Então, para chegar com moral nas eliminatórias, para garantir uma vaga, é importante que faça um bom papel. Copa América que seria jogada aqui no Brasil, né? Exatamente. Exatamente. O time do Corinthians já está no Paraguai, na cidade de Assunção. Amanhã vai enfrentar o Guarani do Paraguai pela Libertadores. Confira agora como foi o último treinamento do time antes do embarque para a capital paraguaia. Foram 2 longas semanas sem nenhuma partida sequer. Depois da eliminação nos pênaltis para o Palmeiras do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira em Assunção, contra o Guarani do Paraguai no primeiro jogo do duelo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A gente serviu agora para desacelerar algumas coisas, né? Dessa sequência toda de jogos. Eu acho que ninguém jogou no Brasil mais do que nós. Por um lado é bom, mas precisava dar uma... Agora, recuperar de alguns, no caso do Elias e do Renato, foram 2 específicos, eles ficaram trabalhando em alguns momentos e vindo para campo. O maior ganho do período sem jogar, no entanto, foi a recuperação de Guerreiro. O atacante ficou afastado dos treinos depois de ser diagnosticado com dengue. Ainda não recuperou todos os 3 quilos que perdeu com a doença, mas está pronto para o jogo. É normal nessa retomada, né? Mas uma condição já muito boa, com níveis de força, isso eu posso te afirmar, em condições de enfrentar, se não a partida toda, uma grande parte dela. A novidade na volta de Guerreiro é que ele terá Luciano como companheiro de ataque. O jogador foi o escolhido por Tite, que não poderá contar com Emerson e Mendonça, que foram expulsos contra o São Paulo. Tem um monte de coisa já, hein, velho? E um dos jogadores mais importantes do São Paulo conversou com a imprensa hoje. Alexandre Pato, o atacante, traz novidades do clube. Além de Pato, o médico José Sanches também trouxe informações clínicas do estado de Michel Bastos. A dengue tem sido o principal adversário de Corinthians e São Paulo? Primeiro, boa tarde a todos. Sim, eu acho que esse fator tem influenciado não só no nosso time, mas nos outros também. Mas vejo que para esse jogo, com esse caso, a gente pode perder um grande jogador, que é o Michel Bastos, por causa da dengue, mas nós vamos apostar no elenco, porque o Michel é um jogador fundamental, mas quem vai entrar no lugar dele vai dar conta do recado. Eu tenho certeza que o Centurião vai fazer um grande jogo e pode ser a noite do Centurião. Conversamos hoje aqui com o pessoal aqui no clube, treinador, comissão técnica de maneira geral e diretoria, e que seria um risco bastante razoável se ele participasse do jogo nessas condições. Perdendo o Michel Bastos, que era para muita gente o melhor jogador do time, aumenta a responsabilidade de vocês? Eu acho que sim, é um jogador fundamental no São Paulo nesse momento. É um cara que ele tem o chute fora da área, tem o cruzamento, ele se posiciona bem dentro de campo, mas também tem a falta do Luiz Fabiano, tem a falta do Dória, tem a falta do Hudson, que vem num grande momento também. Acho que o elenco nesse momento tem... a cada posição tem um jogador que vem fazendo bem o seu setor, e acho que amanhã não vai ser igual, não vai ser diferente dos outros jogos. Acho que o elenco, o grupo, vai ser fundamental para o jogo de amanhã. A dengue prejudicando também o futebol. Verdade. Vamos falar agora sobre Champions League. Na primeira partida da semifinal entre Juventus e Real Madrid, disputada na Arena Juventus, na Itália, 2-1 para o clube da casa. Amanhã, pela outra semifinal do torneio, o Barcelona recebe o Bayern de Munique no Camp Nou, na Espanha. Garrafa, muito obrigada. Até amanhã. Boa noite. E é com você, Gamberini. O número de mortos no terremoto do Nepal já passa de 7.500. 15 mil pessoas ficaram feridas, segundo dados divulgados hoje pelo governo. O porta-voz do Ministério do Interior afirmou que as equipes de resgate começam a chegar em lugares remotos que foram muito prejudicados pelo forte tremor. O governo do Nepal afirmou ainda que espera que os números reais da tragédia subam. Algumas regiões permanecem isoladas. O terremoto de 7,8 graus aconteceu no último dia 25 de abril e é o mais violento em 80 anos. Também foram registradas vítimas em países vizinhos, como China e Índia. Mais de 130 mil militares e 100 equipes estrangeiras participam das operações no país. Estado Islâmico assume a autoria do ataque a Centro Cultural nos Estados Unidos, que aconteceu no último domingo.
Em um áudio divulgado hoje, o grupo terrorista afirma que 2 soldados do califado realizaram um ataque a uma exposição de caricaturas do profeta Maomé que acontecia na cidade de Garland, perto de Dallas, no Texas. Essa é a primeira vez que o Estado Islâmico reivindica a autoria de um ataque acontecido em um território norte-americano. Durante o evento, 2 homens fortemente armados, identificados como Elton Simpson e Nadir Sufi, abriram fogo do lado de fora da exposição, ferindo um guarda do local. Agentes da polícia que ajudavam na segurança atiraram de volta e mataram a dupla. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Na CPI da Petrobras, ex-diretor diz que empresas fazem doações às campanhas para cobrar depois. Paulo Roberto Costa cita pela primeira vez nomes dos políticos investigados na Operação Lava Jato. Em programa eleitoral, o PT anuncia que vai expulsar filiados condenados na Justiça. Polícia suspeita que o universitário foi morto ao reagir a assalto em frente à faculdade. Absolvidos os 13 acusados do acidente com o Airbus da TAM que matou mais de 100 pessoas em 2007. E a conta de água vai ficar mais alta em São Paulo. O reajuste será acima de 15%. Uma feira traz novas aplicações para os drones. Agora eles são usados também na agricultura. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você. Fique bem. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, a máquina captura o cantor João Marcelo Boscoli, filho de Elis Regina.